Jesus Cristo. Daniel capítulo 7, verso 25. Gostaria de convidar os amados para ficar em pé, só para a gente ler esse versículo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Amém. Até aqui. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Ó Pai eterno, quanta bondade, Senhor, a Tua palavra fala conosco todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Todos os dias o Senhor tem uma porção nova para nós. O maná de hoje, Pai, não o maná de ontem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, então eu te peço pelo frescor da Tua palavra, Senhor. Fala conosco então, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para hoje, Senhor, para o dia que se chama hoje. Senhor, nós precisamos muito, carecemos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco aos nossos corações, Pai. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Não há nada em nós mesmos, Senhor, que nos faça entender a Tua palavra, Pai, a não ser de Ti mesmo, o Teu Espírito Santo, Pai, que pode nos conduzir e nos ensinar, Senhor, nos encaminhar em toda a verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor derramou o Seu Espírito sobre nós, Pai. E hoje podemos acessar o ambiente espiritual, Senhor, tocar nas coisas do alto, Senhor, por causa do Teu nome, Senhor, por causa da Tua bondade, pelo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, Pai. E te pedimos então, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco. Abra a Tua palavra para nós, Senhor. Precisamos ouvir a Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Nos guarde em Ti, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amados, esse versículo, ele falou comigo há muito tempo, sabe, amados? Aqui é uma advertência muito séria, na verdade, um alerta, né? Para todos nós, nesse tempo específico que estamos vivendo. Nós entendemos que estamos realmente, né? Em outra oportunidade nós vamos estudar mais a fundo algumas profecias da Bíblia, do próprio livro de Daniel, tem algumas profecias aqui, ao qual o Senhor não nos deixa enganados, Ele nos posiciona no tempo para entendermos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, entendermos os sinais dos tempos. Isso, no entanto, não é para que saibamos exatamente o dia que Jesus vai voltar, ou exatamente o dia que o anticristo vai aparecer. Mas nós podemos discernir os tempos, entender então que tempo nós vivemos, que tempo profético nós vivemos. E a grande maioria dos santos hoje que se debruça nas profecias, entende que este é sim os últimos dias, né? Que é bem provável, existe uma grande possibilidade que essa realmente seja a última geração. A geração que verá Jesus voltando em glória, com poder e glória nos altos céus, né? E que, então, essa profecia de Daniel capítulo 7, nesse versículo, ele fala sobre a ação do anticristo, a ação do espírito maligno do anticristo, que estaria então nos últimos dias, ou estará, ou já está, nos últimos dias, oprimindo os santos, né? Aqui ele fala assim, e destruirá os santos. Tem traduções que eu acho que até é mais completa, mais dentro do texto, que diz assim, ele magoará os santos do Altíssimo, né? Ele esgotará os santos do Altíssimo. Amém? O que significa isso? Significa que esse espírito maligno que opera nos filhos da desobediência, opera também de uma forma muito negativa, muito pesada contra os próprios santos do Altíssimo, aqueles que têm buscado o Senhor, que têm buscado a face do Senhor, que têm buscado viver de acordo com a palavra de Deus. Então, nos últimos dias, esses santos eles seriam oprimidos, haveria uma opressão
uma opressão maligna contra os santos do Altíssimo. Também eu vou mostrar para os irmãos, quero mostrar para os irmãos aqui no capítulo 9 de Daniel. Eu creio que esse capítulo 9 de Daniel, né, principalmente essa oração que Daniel faz aqui no início do capítulo, eu creio que essa oração ela expressa toda a vida de Daniel, na verdade, né? O que Deus estava fazendo naquele tempo e a postura, o coração que nós deveríamos ter nos últimos tempos. O que me chama a atenção aqui, amados, e nós já vamos ler essa oração aqui, o que vai me chamar a atenção aqui bastante é que Daniel estava orando e clamando ao Senhor. Ele estava pedindo ao Senhor, falando assim: Senhor, já se passaram os 70 anos, já se passaram o tempo que o Senhor havia profetizado em Jeremias, o Senhor já tinha entregue ao profeta Jeremias, que o povo então, ele entendeu que depois de 70 anos o povo deveria voltar para Jerusalém. O povo, como os irmãos sabem, o povo estava cativo na Babilônia, né? E já se haviam passado então 70 anos. Daniel foi muito moço para a Babilônia, provavelmente ele tinha os seus 16, 17 anos, nessa faixa, né? Ele foi levado para a Babilônia. E o livro de Daniel, né, no início ali, fala que Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Logo, muito cedo, né, Daniel já tinha essa consciência de que a vida dele era dedicada ao Deus Altíssimo e não aos ídolos, né, porque a Babilônia era uma terra de ídolos. Havia muitos ídolos ali naquela terra. E Daniel, desde muito cedo, colocou no seu coração isso, que ele havia de dedicar a sua vida ao Senhor. E assim o fez por todo o tempo. E aqui já é o final da vida de Daniel, né? Daniel ele estava orando, intercedendo não por ele mesmo. Ele sabia que ele não voltaria mais para Jerusalém. Daniel então não voltaria mais para Jerusalém. Embora ele orasse todos os dias voltado para Jerusalém, o coração de Daniel estava voltado para o Monte Santo, para o Templo Santo do Senhor, ainda que estivesse em ruínas. Está vendo para onde estava posicionado o coração de Daniel? E aquele jovem, então, foi passando por diversas situações que está aqui no livro de Daniel. E no final da vida dele, então, ele faz essa oração. Ele chama a atenção de Deus para que o Senhor se recorde da sua promessa, então, que ele havia dito, que chamaria o povo de volta para Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui também, amados, é que a resposta que vem a ele, então, vem em forma de profecia. Ele recebe profecia do Senhor, da parte de Deus. E que vai mostrar para Daniel não só a situação daquele tempo, então, que Daniel até então tinha entendido que eles tinham que voltar. Que a nação tinha que começar a voltar para Jerusalém. Para reedificar os muros da cidade, reedificar o templo, a casa de Deus, reedificar o altar do Senhor. Né? E foi entregue para Daniel também a revelação, então, de todos os tempos, né? Dos impérios que viriam depois dele, que haveriam muitas coisas para acontecer ainda profeticamente, né? E isso foi entregue a Daniel como resposta dessa oração. Amados, o assunto aqui para hoje, nós vamos falar um pouquinho de profecia, como já começamos a falar, do contexto aqui do livro de Daniel. Mas, na verdade, isso aqui é só uma introdução, para depois nós trazermos outros estudos focados realmente nas profecias, né? Hoje é mais uma introdução. O que eu queria mostrar para os amados, se o Senhor permitir, aqui na Palavra de Deus, no capítulo 9, é o coração de Daniel. Por que Deus se moveu então e trouxe essa resposta para Daniel? O que tocou no coração de Deus para que então viesse essa resposta tão importante da parte de Deus? Importante para nós até hoje. O próprio Jesus cita Daniel em Mateus 24, né? Ou seja, o próprio Senhor Jesus chama Daniel de profeta, né? Então essa palavra aqui que está no capítulo 9
O próprio Senhor Jesus disse ali naquele contexto ali, né? Ele mandou a gente ler isso aqui que nós vamos ler hoje. Ele mandou, o próprio Senhor Jesus Cristo mandou. Mas é importante, amados, a gente olhar com os olhos do Espírito e entendermos o que moveu o coração de Deus aqui. O que tocou o coração de Deus? Sabe por quê, amados? O Senhor falou muito forte no meu coração essa semana de que a palavra que eu traria hoje deveria ter um enfoque na oração. Na oração. Irmãos, nós estamos vendo um período de muitas trevas, muita opressão maligna. Por isso que eu li Daniel capítulo 7, 25. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo, profeticamente falando, né? O tempo onde tudo nos distrai. Os irmãos podem perceber como é difícil nós dobrarmos os joelhos e orarmos meia hora. Não é verdade, irmãos? É difícil. É difícil na nossa casa nós fazermos isso. Nós temos tantas tarefas, tantas coisas para fazer, tantos assuntos, né? O próprio trabalho, não é verdade? Mas este tempo é o tempo mais importante para orarmos, irmãos. Mais importante. Porque as coisas de Deus, elas estão se acelerando, elas estão culminando para a vinda do Senhor. Mas antes da vinda do Senhor, é necessário que apareça, então, a figura do anticristo. E ele vai aparecer, amados. Respeito os irmãos que entendem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, respeito profundamente. E eu sei que são muitos irmãos sérios que estudam a palavra, eu respeito esses irmãos. Mas eu, com todo o respeito que eu tenho a esses irmãos, eu tenho que me prender à palavra. E na palavra eu não consigo enxergar assim, amados. Eu entendo, o próprio versículo que nós lemos agora, de que a igreja, os santos do Altíssimo vão estar na terra, sim, sendo oprimidos e passando por perseguição. Pelo anticristo, pela figura do anticristo. Mas antes até que essa figura, que esse homem apareça, o homem da iniquidade, o homem do pecado apareça, ele se revele ao mundo, o seu espírito está atuando nos filhos da desobediência, Assim ensina João, ensina assim, que haveria então esse espírito maligno operando nos filhos da desobediência. E esse espírito, amado, tem levado muitas pessoas à depressão, à angústia profunda, à tristeza e alguns até a suicídio, Os irmãos têm visto as notícias de cada dia mais pessoas, inclusive pessoas no meio cristão, pastores até, tem entregado, tem derramado a sua vida, tem desistido da vida, essa é a palavra, desistido da vida, por conta dessa opressão maligna. Então, mais do que nunca, amados, a gente tem que dedicar um tempo muito importante para a oração. E até depois eu quero falar com os irmãos, outra orientação que eu creio que veio da parte de Deus, no Espírito, que nós temos 2 reuniões semanais do encontro. Estamos tentando manter 2 reuniões, uma na terça e uma na quarta. Creio que o Senhor nos tem direcionado para que uma dessas reuniões seja uma reunião de oração e a outra de estudo da palavra. E como uma reunião é na região sul de Curitiba e outra na região norte de Curitiba, então nós podemos intercalar, Uma semana a reunião de oração é no norte, uma reunião na região sul, intercalando, e assim nós podemos prosseguir com as 2 reuniões, com o conteúdo da palavra. Mas é importantíssimo, amados, nós nos focarmos na oração, não só a oração, claro, a oração diária é muito importante, a oração que nós fazemos de manhã, à noite, é muito importante. Nós temos que aumentar esse tempo de oração diante do Senhor. Mas nós também temos que buscar a oração corporativa, a oração com um propósito, com um sentido aqui. Por exemplo, Daniel estava orando aqui para que a casa de Deus fosse reedificada, para que o povo saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém, para que os muros fossem reedificados, para que o altar do Senhor fosse levantado. E Daniel não começou a fazer isso depois desses 70 anos. Ele fez isso durante todos os 70 anos. Os irmãos compreendem isso? Amados, esse é um tempo da restauração da casa de Deus. Da restauração da casa de Deus. O fato de que o anjo trouxe a resposta para Daniel,
no meio do capítulo 9. E não só aquela resposta daquele pedido imediato, mas de todo o período profético para Daniel, isso nos mostra que a própria oração de Daniel também é profética, também é para os nossos tempos. Porque, irmãos, vejam uma coisa. Olha a situação hoje espiritual. Se nós olharmos com os olhos humanos, olha a situação da igreja, irmãos. Olha a situação da igreja. Como o próprio profeta Jeremias, ele orava e chorava lá em suas lamentações, e ele falava assim: as pedras estão esparramadas pelas esquinas. Por que ele estava falando isso? Porque os babilônicos, então, os caldeus haviam invadido a Jerusalém e tinham destruído tudo, inclusive o templo. Então ele chorava, ele olhava de longe, ele via a cidade em chamas, e ele falava assim: as pedras estão esparramadas pelas esquinas. Não é hoje essa situação espiritual da igreja, amados? Não é? Se os irmãos olharem com os olhos bem atentos, não é essa a situação? Então, claro que essa história bíblica da reedificação da casa de Deus, profeticamente falando, trata também dos nossos tempos. Da necessidade que há de restaurar o altar do Senhor. A necessidade que há de restaurar os muros da cidade, para que os inimigos não invadam. Do povo sair da idolatria, do serviço aos ídolos, para prestar o verdadeiro serviço genuíno a Deus. Está vendo? É uma realidade espiritual, amados. Vamos ler aqui com bastante calma aqui o capítulo 9, aqui, a oração de Daniel aqui, para ver se a gente consegue extrair pelo Espírito o que Deus está ensinando aqui, né? No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos ler um outro texto que está em Ageu. No Ageu, não abram agora, tá? Só vou fazer um breve comentário aqui. Ele fala assim: no 1º ano de Dario. Nós vamos ler lá em Ageu, ele fala no 2º ano de Dario. Então, o profeta Daniel era do mesmo tempo, né, do profeta Ageu, tá bom? Os irmãos vão ver que esses profetas estão todos relacionados. Daniel, Ageu, Zacarias, né? Depois vem Zorobabel, Neemias, né? Os profetas. Homens que foram usados para essa reedificação, essa restauração do povo e da casa de Deus. No verso 2: no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então irmãos, as coisas de Deus não são automáticas. Não são automáticas. Deus prometeu e Ele iria cumprir. Mas nesse processo Deus levanta homens para interceder. Então, Ele chama homens e mulheres para interceder, para se posicionar nele, no Espírito de Deus, naquele sentido. Irmãos, vamos trazer para uma analogia aqui mais dos nossos dias. Por que Deus, então, quer que Ele nos pede, nos chama para pregar o Evangelho? Ele não poderia enviar um anjo que desceria aqui, todo mundo iria crer. Todo mundo iria ver um anjo de luz maravilhoso, com a Bíblia aberta e pregando, todo mundo iria se admirar, não iria? Mas não, Ele não pediu isso a anjos de luz. Ele nos chamou para essa tarefa. Está vendo? Da mesma maneira, Ele moveu o profeta Daniel para então interceder pelo povo e pela situação, para que visse nas suas escrituras, para que então pedisse isso a Ele. Está vendo? Deus precisa que a gente peça, faça as coisas, se mova em oração para que Ele faça as coisas. Deus é Deus, Ele não precisa. Mas Ele nos trata nesse caminho, amados. Ele nos trata nesse caminho. A oração, eu aprendi uma vez, um irmão me falou isso e eu guardei isso no meu coração, de que a oração,
ela antes de até do que mover o coração de Deus, ela tem o trabalho de mover os nossos corações. Irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vamos pedir antes mesmo de pedirmos. Mas Ele misteriosamente nos chama a orar, nos impele pelo Seu Espírito a orar. Para quê, irmãos? Porque se nós não orássemos, Ele não poderia então agir? Deus estaria preso porque nós não oramos? Então Deus não pode se compadecer? Se nós não orarmos pela saúde da irmã Andréia, então Deus não está preocupado com a saúde da irmã Andréia? Os irmãos compreendem? Mas não, irmãos. Deus está nos tratando nisso. Quando oramos, todos nós somos edificados. Todos nós somos ganhos. Somos restaurados na oração. Quando estamos intercedendo pelos outros, então Deus está trabalhando na gente mesmo. E é o que Deus estava fazendo com esse homem, com Daniel, durante 70 anos. E detalhe, Daniel, o maior sonho da vida dele era voltar para Jerusalém. E ele não voltou, irmãos. Ele não voltou. Essa bênção não veio para ele. Ele estava então se movendo pelos outros. Pelos outros. Olha só as palavras desse homem aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só. No verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, tá vendo? Com oração e rogos. Então não era só oração, eram súplicas, eram rogos, ele se moía diante de Deus. E jejum e pano de saco e cinza. Essa expressão pano de saco e cinza, em outros textos do Antigo Testamento, nos remete então a arrependimento. Vocês lembram que quando Jonas pregou lá em Nínive, o povo se arrependeu, né? O povo creu naquela pregação de Jonas, então se arrependeu e se vestiram de pano de saco e cinzas, não é isso? Então, pano de saco e cinza fala de arrependimento. Então, a oração ela tem esse propósito, né? De nos conduzir também ao arrependimento. E orei, no 4, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, olha só que ponto importante. O profeta aqui, então, ele está lembrando a Deus, está chamando a atenção de Deus para a sua própria misericórdia. Está falando, Deus, lembra-te do teu conserto, da tua misericórdia. Né? Porque o conserto de Deus, irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Por isso que Ele faz um conserto com os homens. Né? Todo aquele que pecar, certamente morrerá. Né? O homem pecou e destituído foi, então, da glória de Deus. Mas por sua infinita misericórdia e bondade, Ele então um dia enviou seu Filho para que o homem fosse então reconciliado com Deus, por causa do sacrifício do Filho dele. Então, irmãos, sempre quando estamos orando, é bom, é sadio no Espírito, sempre lembrarmos da sua promessa que Ele nos fez. Não porque Deus precisa ser lembrado, mas porque nós precisamos nos lembrar, sempre, todos os dias, que o Filho dele derramou a sua vida naquela cruz por amor de nós. E o 5, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Irmãos, eu não creio que Daniel se incluiria nesse texto aqui. Não creio. Daniel era perfeito? Claro que não. Como todos nós somos imperfeitos, né? Perfeito só o Senhor, só Jesus andou perfeitamente nessa terra. Mas Daniel era um homem de Deus. Era um homem que orava todos os dias, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E esse não era o coração de Daniel, esse era o coração do povo. Mas, irmãos, olha a importância desse texto. Daniel se colocou então como aquele povo. Está vendo? Você lembra, Jesus conta a parábola da oração lá, que tinha um sacerdote que orava assim, Senhor, eu não sou como este publicano pecador. Lembra? Tá vendo?
Mas essa não foi a oração de Daniel. Daniel fala assim, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Ele entendeu, irmãos, que quando existe o pecado está hoje infiltrado nas nossas congregações, né? Hoje você vê prostituição, você vê uma série de pecados, adultérios e fofocas no meio da igreja, e coisas terríveis, divisões, né? E será que nós olhamos e vemos assim, mas é ali na igreja da esquina, não é aqui, graças a Deus que não é aqui, que bom que não é aqui, né? É lá na esquina. Irmãos, mas será que não é conosco? Será que o que está acontecendo ali não é conosco? Será que o que acontece na vida do nosso irmão, da própria congregação, não é conosco? Comigo está tudo bem, eu estou orando, eu estou tranquilo. Minha família está... Né? Todo dia a gente pega e ora, a gente lê a palavra, amém por isso, glória a Deus. Todo dia, né? Tem um momento lá de oração, glória a Deus por isso. Mas será que o que acontece com os outros nessa cidade não é problema nosso? Ou será que o Senhor está nos ensinando aqui, Senhor, pecamos contra Ti, pecamos. Ainda que não nós mesmos, eu como pessoa aqui, tenha cometido determinado pecado, né? Mas eu tenho a consciência, irmãos, que em outro tempo eu posso ter cometido aquele pecado, mesmo que eu já tenha me arrependido e confessado o meu pecado. Vocês entendem? Jesus vai voltar e Ele vai se encontrar com cada um de nós. Mas antes de se encontrar com cada um de nós, Ele vai se encontrar com a sua igreja. Será que a nossa preocupação é só conosco ou com a igreja, com a noiva de Cristo? Né? Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós somos de Cristo. Assim? Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefa, sou de Cristo. Irmãos, nós todos que invocamos o nome do Senhor na face da terra somos de Cristo. E é essa igreja que Jesus vai encontrar nos ares. É essa igreja. Que noiva está sendo preparada para o Senhor. Está sendo adornada. Em Apocalipse diz que foi dado a ela se vestir. Ou seja, não partiu dela mesma. Ela precisa da graça. Sem a graça ela não faz nada. Mas foi dado a ela se vestir. E ela a si mesmo se ataviou. Agora vem a responsabilidade humana. Está vendo? A responsabilidade da edificação da casa de Deus primeiro nasce com Deus, o próprio Deus. Precisa vir a ordem do Senhor. Um movimento no mundo espiritual. Precisa acontecer a ordem e os tempos do Senhor. Mas a partir do momento que essa ordem e esses tempos estão decretados, amados, é necessário que homens e mulheres se movam no Espírito, no mesmo Espírito que Deus está operando. Porque de Deus nós somos cooperadores. Todos nós somos chamados a essa edificação. Não é um pastor que é chamado, não é um evangelista que é chamado, não é um diácono. Todos nós temos a nossa responsabilidade, irmãos. Todos nós temos a responsabilidade de trabalharmos na edificação da casa de Deus. E a edificação da casa de Deus começa pelo altar. E o altar é o quê? Oração. O altar do teu coração, amados. É você diante de Deus orando. Esse é o teu altar diante de Deus. É o que você oferece a Deus todos os dias. O altar. E nós temos também que buscarmos em Deus, crermos que o Senhor vai restaurar o altar da igreja, do corpo de Cristo. No verso 6, né? E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e os de perto e os de longe, e em todas as terras, por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Está vendo? Olha que importante. A ti, Senhor, pertence a justiça. Ele está reconhecendo que Deus é justo, né? Mas a nós a confusão de rosto.
a nós, de novo, ele fala a nós, ele se inclui, irmãos, nisso. Olha o coração de Daniel, ele se inclui nisso. Senhor, nós pecamos contra ti. Não foi que Moisés fez lá em Êxodo, ele não intercedeu dessa maneira pelo povo? Ele se colocou na frente do povo. Senhor, se o Senhor destruir esse povo, então pode me destruir junto. Me inclui nisso aí, Senhor. Me inclui nisso aí. Não foi assim? 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. O 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Ele reconheceu, irmãos, que a situação espiritual que eles estavam passando e vivendo não era culpa de Deus. Era culpa deles mesmos. Os irmãos compreendem isso? Por isso que ele falou, Senhor, a ti pertence a justiça. Aquela situação que eles estavam ali na Babilônia era uma situação imposta por eles mesmos, por causa da desobediência. Desobediência. Irmãos, a situação espiritual que estamos vivendo hoje é por culpa nossa também, de todos nós. De todos nós. 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. No 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Não nos convertemos. Está vendo, irmãos? Não nos convertemos. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos. Procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Olha só, irmãos. Olha só. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Vou fazer uma pausa aqui. No verso 17 depois. Eu fico imaginando aquela cena de quando Nabucodonosor ele constrói uma estátua gigante, né? E coloca no meio da praça lá. E emite um decreto dizendo assim: quando vocês ouvirem o som de harpa, de instrumentos musicais, né, tal, vocês devem se prostrar diante daquela imagem. E quem não fizer isso, então vai ter uma condenação. Condenação à morte, né? Uma estátua inteira de ouro. Olha o coração terrível de Nabucodonosor. O ouro fala de... sempre na Bíblia que os irmãos lerem, o ouro fala da natureza divina, né? Então, e no livro de Daniel, naquele sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua, né, que tinha cabeça de ouro, né? O peito e os braços de prata, o ventre, né?
aqui essa região da cintura aqui de bronze, pernas de ferro misturada com barro e pés, né? E pés também de barro, ferro e barro. A revelação que Deus deu para ele através do profeta Daniel seria de que a cabeça seria ele, Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia, né? Seria o cabeça daquela estátua. Mas que aquele império, aquele império babilônico, que era terrível, era grandioso, passaria. Nabucodonosor, então, decide fazer uma estátua inteira de ouro. Ele falou assim, eu não sou só a cabeça de ouro, eu sou o corpo inteiro. E meu império não vai passar, não vai para prata, meu império vai ser sempre ouro, vai ser sempre eu. E os 3 amigos de Daniel, lá fala o texto, os 3 amigos, com certeza Daniel também, mas os 3 amigos de Daniel, eles foram então flagrados não adorando aquela estátua. Irmãos, eu fico imaginando, se 3 pessoas foram vistos não adorando a estátua, o que vocês acham que o povo estava fazendo? O povo que eu estou dizendo que estava cativo na Babilônia, o povo de Israel. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia relata de 3 pessoas que não estavam adorando a imagem. As outras, com certeza, estavam. Olha que situação terrível que estava o povo naquela Babilônia, irmãos. Que situação terrível. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que não busque a sabedoria na multidão. Não pense que o que Deus está operando está com um grande movimento. Tanto se pede, né, de grandes avivamentos e tal. Irmãos, se os irmãos estudarem a história da igreja, os irmãos vão ver que os avivamentos genuínos mesmo, eles foram na base da perseguição. Na perseguição. Esses são os avivamentos reais mesmo. Reais de fato. Né? E, enfim, Deus se move, Ele move o seu coração sempre trabalhando com pequenos remanescentes. Sempre trabalhando com pequenos remanescentes. Esses remanescentes, se estão vendo algo no Espírito, eles têm que se mover na direção de Deus e interceder por todos aqueles que não estão se movendo. Se hoje nós podemos ver algo aqui nessa palavra, algo do Espírito, nós, junto com essa palavra, traz uma responsabilidade de nos posicionarmos como Daniel fez aqui nesse texto. Nos posicionarmos em Deus e nos movermos e clamarmos a misericórdia do Senhor. Senhor, nós pecamos, todos nós pecamos. Violamos a Tua lei, violamos os Teus preceitos. Não temos colocado o coração no lugar correto, que é em Ti mesmo, que é na tua casa, na Tua casa. Irmãos, 17. Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do Teu servo e as suas súplicas e sobre o Teu santuário assolado. Está vendo aqui, onde estava o coração de Daniel? Faze resplandecer o Teu rosto por amor do Senhor. Por que o coração de Daniel estava na casa de Deus, irmãos? Por quê? Sabe por quê? A resposta é muito simples. Porque o coração de Deus estava na casa do Senhor. Está vendo? O coração dele estava na casa dele. Irmãos, desde Gênesis nos ensina isso. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma esposa, uma ajudadora idônea, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Está vendo? Esse sempre foi o plano do Senhor. Edificar, não construir, não criar, edificar uma mulher. A palavra lá em Gênesis diz, o Senhor edificou uma mulher, está vendo? Edificação lembra de casa, de obra, não é isso? Então, o Senhor está edificando uma mulher, para quê? Para o seu filho, uma esposa para o seu filho. Esse é o compromisso de Deus, irmãos. Se nós nos movemos nesse compromisso, com o coração voltado para essa realidade, nós estamos então alinhados com a vontade de Deus. (18) 18. Nós paramos no 18? Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos. Ouve, abre
os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O nome disso é arrependimento, irmãos. Arrependimento. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando, olha só, aí, né, aqui está encerrando a oração, né? Mas olha que relato maravilhoso, irmãos, olha só. Agora o Espírito vai nos mostrar a resposta dessa oração, olha que tremendo. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, olha, irmãos, o meu pecado, irmãos, olha isso. Irmãos, leia o livro inteiro de Daniel, veja se essa era a situação dele, da pessoa de Daniel, irmão. Estava confessando o meu pecado. Até há pouco tempo ele estava falando o nosso pecado, nós pecamos. Agora ele chama para ele mesmo. Senhor, eu pequei, Senhor. Olha só, irmãos. O coração desse homem diante de Deus. Irmãos, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, agora sim o povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, né? Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te e entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Tocou ou não tocou no coração de Deus, irmãos? Tocou profundamente no coração de Deus aquela oração. Quando Daniel se moveu em oração, Deus falou para onde Gabriel, vai, leva a resposta. Pode levar a resposta. Quando ele começou a orar, Deus já falou, vai, leva a resposta. Aqui tem outro aspecto aqui, irmãos, muito importante da oração. Os irmãos vão ver que quando alguém se levanta em oração, as trevas também se movimentam. Existe um movimento no mundo espiritual contra aquela oração, contra o mover dos irmãos na oração. Está vendo? Nós estamos em guerra. Em guerra, irmãos. Não guerra contra a carne ou sangue. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. Nossa guerra é no mundo espiritual, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais, contra os principados e potestades. Não é assim que ensina o apóstolo Paulo? Vou continuar aqui. Eu vou ler de novo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aqui ele vai começar a falar do retorno do povo, mas não só do retorno, aquilo que eu falei para os irmãos no começo. Ele vai mostrar todos os tempos, irmãos, até a vinda do Senhor. É maravilhosa essa profecia. Eu não vou me estender além disso, porque o assunto ainda não é a profecia. Depois nós vamos entrar aqui. A partir desse verso aqui, irmãos, a partir do verso 24, é a própria profecia de Jesus, lá em Mateus 24. O próprio Jesus falando desse texto aqui, a partir do 24 aqui, tá? O próprio Jesus falando, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Irmãos, Jesus mandou ler Daniel, olha a importância desse texto. Jesus mandou ler, falou, quem lê entenda Daniel. Amados, é muito sério esse texto aqui, muito importante. Eu já estou quase concluindo, amados. Vou convidá-los a abrir a palavra de Deus em Ageu, no profeta Ageu.
para que os irmãos vejam como Deus estava movendo o povo exatamente nesse sentido, da restauração da casa de Deus. Olha só, onde estava o coração dos profetas e onde estava o coração de Deus, onde estava o coração do povo e onde estava o coração de Deus. É difícil achar Ageu, né? Ageu vem antes de Zacarias. É o antepenúltimo livro da Bíblia, né? Zacarias, depois vem Malaquias. Então, de trás para frente, Malaquias, Zacarias, Ageu. É um livrinho bem pequeno, bem curto mesmo. E muito importante. Enquanto os irmãos abrem, eu vou tomar um gole de água. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém? Pronto? No ano segundo do rei Dario, lembra que eu falei para vocês? No primeiro ano, Daniel teve, então fez aquela oração e depois teve aquela resposta. No primeiro ano de Dario, lembra? No segundo ano, ou seja, um ano imediatamente depois daquela oração e daquela resposta de Deus, né? Irmãos, lembra que o profeta Daniel ele orou assim, falou assim, olha, Senhor, se passou 70 anos, então chegou o tempo da construção. Tinha chegado o tempo ou não tinha, irmãos? Tinha. Muito claro lá no texto que nós acabamos de ler. Mas sabe o que o povo vai dizer? Não chegou o tempo ainda. Irmãos, tem muitos por aí dizendo que Jesus não vai voltar agora. Dizendo que o que nós estamos vivendo não é os últimos tempos. Em outras palavras, muita gente dizendo que ainda não é hora de edificar a casa de Deus. Que nós temos que continuar a permanecer na Babilônia, felizes, vivendo as nossas próprias vidas. O povo, irmãos, no começo sofreu na Babilônia, mas depois o povo se acostumou e por último estágio o povo gostou de ficar na Babilônia. Sabe por quê? Porque a cidade deles estava destruída. E a Babilônia tinha fartura. O povo, então, começou a prosperar na Babilônia. O povo que eu estou dizendo é o povo judeu, o povo hebreu, melhor dizendo, né? O povo hebreu. Ou seja, aquele povo que carregava o nome do Senhor, né? Como o próprio profeta Daniel disse, Senhor, esse povo chama-se pelo teu nome. Esse povo, então, estava feliz vivendo debaixo dos ídolos. Não é essa a situação hoje, irmãos? Tantas coisas que nós temos boas, né? Lazer, entretenimento, tantas coisas maravilhosas, entre aspas, né? Maravilhosas que nos prendem. Coisas terríveis, irmãos. Coisas terríveis. Se essas coisas nos tiram da presença de Deus, então elas são terríveis. Terríveis. Eu não estou dizendo aqui que ninguém pode ver um vídeo, que ninguém pode assistir uma televisão, pode assistir... Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que essas coisas não podem ganhar o nosso coração. Não podem nos tirar a visão. A visão. O entretenimento não pode nos tirar a visão do tempo que nós vivemos e do que Deus quer fazer, da obra dele. Da obra dele. Olha a seriedade disso, irmãos. Vou começar aqui a ler de novo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho do Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, olha só, irmãos, prestem atenção aqui nisso aqui, é muito importante. O que o povo estava dizendo? Deus está dizendo o que o povo estava dizendo. Lembram que a oração de Daniel, a resposta de Daniel, tu és muito amado. Aqui Deus está ouvindo o outro lado também. O que o povo anda dizendo que incomodou a Deus.
não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, isso aqui é sério. Não veio ainda. O povo estava falando, não, ainda não. E por que o povo estava falando isso, irmãos? Porque estava bom lá. Muitos dos que estão dizendo que não é época ainda de Jesus voltar, sabe por que estão dizendo isso, irmão? Porque gostam daqui. Porque gostam daqui. Porque gostam daqui. O apóstolo Pedro dizia nas suas epístolas que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estrangeira. Né? Isso também está em Hebreus. Que a nossa cidadania não é daqui. Assim dizia o apóstolo Pedro, né? Nossa cidadania é outra, é Nova Jerusalém, irmãos. Nova Jerusalém. O 3. Veio, pois, a palavra do Senhor. Agora a resposta do Senhor. Quanto àquela palavra do povo, né? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Casas estucadas. Como é que está a tradução de vocês, irmãos? Estucadas? Como é que está na sua, Tiago? Casas bem arrumadas e essa casa está ruim. Exatamente. Irmãos, olha só. Eu já vi tradução dizendo assim, casas aparelhadas e casas rebocadas. Reboco na parede, né? O que Deus está ensinando aqui? Que as pessoas estavam preocupadas com as suas próprias vidas. Ou seja, elas estavam preocupadas com elas mesmas. Elas não se interessavam pelo plano de Deus, pela vontade de Deus, como Deus se movia no seu plano eterno, irmãos. Como Deus se movia no seu plano eterno. Elas não estavam preocupadas, estavam cuidando das suas próprias vidas, sem ao menos se preocupar com as coisas de Deus, com a casa de Deus. A casa de Deus está no centro da vontade de Deus. Olha só. No 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Irmãos, olha só, aqui nesse verso 6 aqui, ó, fala que o povo estava preocupado com o quê? Com a comida. Estava preocupado com a bebida. Estava preocupado com as vestes. Estava preocupado com o salário. Essas coisas são pecado, essas coisas que eu acabei de dizer? Não tem nada de pecado, né? Nós sabemos que nós temos, é nossa obrigação como pais provermos para nossas famílias, né? De trazermos, colocarmos o alimento na mesa, né? Isso tudo é importante, irmãos, é muito importante. E Deus valoriza essas coisas, né? Mas, no entanto, o nosso coração não tem que estar exclusivamente aplicado nessas coisas. Não foi o que Jesus falou? Jesus falou que as aves do céu, elas não se preocupam em se vestir, né? Elas não ficam trabalhando e se esforçando ao máximo, se empenhando toda a vida para conseguir uma plumagem que esteja mais de acordo, que a proteja do frio, que a dê condições de voar. Não. O Pai sabe das suas necessidades e a veste, e as alimenta. Não é assim? Lembra que Jesus também falou assim que o povo estaria comendo e bebendo, dando-se em casamento, ou seja, preocupado com a sua própria vida. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Irmãos, e ele estava falando isso em que contexto? No contexto da sua vinda, da sua volta. Não é isso? O 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi
o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Está vendo? Buscai madeira. Madeira fala de nós, irmãos, homens e mulheres, que temos que nos aplicar à edificação, à reedificação da casa de Deus, que está caída, amados. E daí, na casa de Deus, o que vai acontecer? Eu serei glorificado. Lembra que domingo passado, a mensagem que eu trouxe para os amados, para os irmãos, nós falamos da glória de Deus habitando entre os homens, né? Ele tabernaculou entre nós, lembra? Tá vendo? O assunto da casa de novo. Tabernaculou entre nós. Derrube esta casa, disse Jesus quando entrou no templo. Derrube essa casa e eu em 3 dias a edificarei de novo. 3 dias. E ele falava do seu corpo. A igreja é o quê? É o corpo de Deus. É o compromisso máximo de Deus nesse momento, irmãos, é edificar a sua casa. Edificar a sua casa. Porque a casa de Deus é o corpo onde Jesus se expressa e se manifesta. Nós lemos a Bíblia. Lemos e buscamos na Bíblia sabedoria de Deus. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Queria pedir para algum irmão ou alguma irmã orar, por favor, para agradecer a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, graças te damos, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, me deu reunido na tua presença para falar da tua palavra, para falar do teu amor. Sim, Pai. Promessas, profecias, Senhor, citadas na tua palavra. Sim, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor, por este dia chamado hoje. Sim, meu Deus. O Senhor nos sustentou, nos colocou de pé, Senhor, por isso nós estamos aqui e queremos permanecer, Senhor. Sim, meu Deus. Em nossas vidas, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente pise, aplauda os nossos pés, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor. A nossa entrada e nossa saída. Sim, meu Pai. Conosco, Senhor, nos dando sabedoria. Senhor, que essa palavra que foi falada, Sim, meu Deus. que ela vai, produza resultado ao qual ela foi falada. Sim, meu Deus. A qual ela foi pegada, Senhor, meu Deus, em nossos corações. E venhamos praticar, Senhor, meu Deus, em nossas vidas. Sim, meu Pai. E tudo que está escrito na tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e continua, Senhor, meu Deus, meu Pai, derramando, Senhor, um regozijo, Senhor, um bálsamo. Sim, meu Pai. Que renova aqueles irmãos que não vieram por motivos pessoais, ou sim, meu Deus. por disposições, Senhor. Sim, meu Deus. De novo, Senhor, meu Deus, derrama um bálsamo de alegria, de cura, Senhor, meu Deus, meu Pai, e de sustento, Senhor, meu Deus. É o que nós te pedimos. Abençoa sim, meu Pai. Semana, Senhor, sim, Jesus. Mais uma semana abençoada, uma semana, Senhor, meu Deus e meu Pai, com o propósito da tua palavra, com o propósito diante de ti, Senhor, que viemos sim, meu Deus. Senhor, aquilo que a gente colocar diante dos seus pés. Senhor, abençoa as crianças, Senhor. Sim, meu Deus. Os irmãos, abençoa a vida do pastor Antônio. Sim, meu Pai. Família, Senhor, que se propôs a estar aqui disposto a trazer essa palavra. Sim, meu Deus, obrigado, Pai. Vida, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesse dia. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amém. Então, coloquei aqui a mão no coração do chão, tá disparado. Tá disparado? Então vem aqui, vamos cantar aqui na frente. Não tá nada, ele tá acostumado na escola apresentar, né? Então vem aqui na frente, ó. Fica aqui na frente, vem. Amém. Aê. Vem também. Vem cantar. Vamos cantar? Vem, Samar. Então ajuda a cantar, tá bom? Vem, ó. Vamos cantar um pouquinho. 1, 2, 3, vai. Que belo olhinho tem a formiguinha. Belo olhão. Tem um formigão, a formiguinha. Na espiga, pega um grãozinho e pra
chão. Dó, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Narizinho, ó. Que belo narizinho tem a formiguinha. Que belo narizão, formigão. A formiguinha sobe na espiga. Pega um banquinho e bate no chão. Dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. A boquinha agora. Que bela boquinha tem a formiguinha. Que belo bocão tem a formiguinha. A formiguinha pega um grãozinho e dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Agora todo mundo vai cantar igual. Cabecinha, ó. Que bela cabecinha Que tem a formiguinha, cabeção, tem o formigão. A Formiguinha sobe na barriga, pega um grãozinho e bate no chão. Dó, ré, mi, fá. viva Jesus que Veio veio libertar. Dó, ré, mi, fá. Viva Jesus que veio libertar. Aê! O João falou que era muito infantil, mas ele topava de cantar. Ah, mas é legal, né, filho? Bem legal, né? Eu me senti muito criança de 3 anos agora. Não, você vai ser essa criança. Jesus Cristo